Opa, tudo bem? Eu sou Alex e seja bem-vindo ao primeiro vídeo de uma nova série sobre transporte público que eu vou estar trazendo aqui para o canal. Esse vídeo foi uma sugestão do Juan Dória, que ele deixou nos comentários de um dos vídeos sobre a questão de gestão, de escolha de transporte público, e ele sugeriu um vídeo sobre isso. Eu gostei bastante da ideia e acredito que eu consigo compartilhar um pouco de como eu faço essa parte quando eu vou criar cidades no City Skylines. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdos como esse e quiser estar deixando nos comentários, será bem-vindo. E se você tiver dúvida sobre alguma coisa, no que eu conseguir ajudar, eu vou estar respondendo ali ou até mesmo fazendo vídeo sobre isso. Então, para começar essa série, eu criei um mapa aqui para gerar algumas situações e aplicar o transporte público nela conforme eu for comentando. É uma cidade que eu criei com tudo liberado, com dinheiro infinito. A intenção aqui foi criar situações que precisem do transporte público para conseguir me explicar de uma melhor forma. E a melhor forma que eu encontrei para estar falando sobre esse assunto foi dividir ele em 5 partes, que é como eu costumo dividir na cidade que eu vou criar. Essas 5 partes seria o transporte de passageiros de uma cidade para outra. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, eu tenho uma cidade ali em cima e uma cidade aqui embaixo. Eu preciso do transporte entre cidades. O segundo passo é o transporte dentro dessa cidade, que daí eu tenho uma cidade aqui, as pessoas aqui dentro precisam se transportar de um local a outro. A terceira parte é o transporte de passageiros para fora do mapa e também quem vem de fora do mapa para nossa cidade. Então a gente tem as conexões de rodovias que chegam no nosso mapa. A gente pode ter outros tipos de conexões que são externas do nosso mapa e vêm para dentro da nossa cidade. A gente tem que cuidar também desse transporte. O quarto ponto, aí a gente vai entrar na parte de transporte de cargas, e esse quarto ponto é o transporte de cargas dentro do nosso mapa. Então deslocar mercadorias de um ponto a outro dentro do nosso mapa. E o quinto ponto é o transporte de carga para fora do mapa, seria a exportação. Então as mercadorias elas precisam sair do seu mapa para isso te gerar uma arrecadação e tudo mais. Então eu divido nessas 5 partes. Esse primeiro vídeo eu quero dar uma visão um pouco mais geral sobre essas partes. A cada domingo agora vai sair um vídeo focando mais em cada parte dessas. E se precisar de um sexto ou de um sétimo vídeo, não vejo problema. Então, no mínimo 6 vídeos sobre transporte público eu vou estar fazendo. Eu achei essa forma um pouco melhor para conseguir me explicar do que fazer um vídeo, por exemplo, só sobre ônibus, um vídeo só sobre trem, um vídeo só sobre metrô, um vídeo só sobre bonde. Eu acho que dividir por assunto ou por aplicação do transporte, eu vou conseguir me expressar um pouco melhor. Então, para dar início aqui a essa introdução desses assuntos que vão vir a ser aprofundado nos próximos vídeos, eu criei uma cidade aqui que o intuito foi o aumento e o crescimento da população ao máximo. Eu criei uma cidade menor aqui, uma segunda cidade menor aqui também para ter uma cidade distante da outra, e eu criei uma terceira cidade maior aqui para ter uma concentração grande de pessoas. Então eu já dividi por distrito. Aqui é a cidade 1, nós temos 36 mil habitantes. Aqui a cidade 2 com 13 mil habitantes. Aqui a cidade 3 com 146 mil habitantes. Nós já estamos chegando perto dos 200 mil habitantes aqui. Tem uma parte industrial, também é importante, 52 mil vagas de emprego. Tem uma área de estudo que eu fiz, porque eu julgo importante também, é algo que sempre aparece nas cidades, uma região dedicada às faculdades e tudo mais. E criei uma ilha aqui para a gente trabalhar no transporte marítimo e tudo mais. Explicando um pouquinho melhor o que seria cada ponto, quando eu comento que o primeiro ponto é o transporte de passageiros de uma cidade a outra, eu estou me referindo às pessoas que estão querendo sair de uma região do mapa até outra. Então no seu mapa é comum você fazer uma cidade mais isolada, depois uma outra cidade num outro canto, não ser tudo uma coisa só. O City
Cities Skylines 2 ele trouxe muitas possibilidades de você fazer regiões um pouco mais afastadas uma da outra. Lá no Cities Skylines 1 era mais comum você fazer uma única cidade muito grande. Aqui você acaba separando um pouco mais. Ao menos essa é a experiência que eu tive aqui no Cities 2. Então você deslocar as pessoas de um ponto a outro é importante você cuidar. É comum também você ter uma área de estudo separado da cidade. Então, a pessoa que mora lá na cidade 1, lá em cima, ela precisa ter facilidade em chegar aqui na área de estudo. É comum você ter uma área industrial um pouco mais afastada da sua cidade. Então, você precisa cuidar que as pessoas cheguem a trabalhar nessa área industrial com mais facilidade. Então, vamos supor, a pessoa que mora aqui nesse prédio, para ela trabalhar lá naquela indústria, é inviável ela cruzar todo o mapa para ir trabalhar lá. Você precisa gerar um transporte público eficiente para isso. Então, esse primeiro ponto vai ser abordando essa distribuição de transporte. E aí, o mais eficiente para um transporte de uma cidade a outra, um transporte de uma região a outra, seria o trem. Ele transporta uma quantidade interessante de pessoas, se não me engano são 800 pessoas, e o mais válido do trem é que como você precisa das linhas ferroviárias para criar essa linha do trem, você tira o transporte das rodovias e passa para as ferrovias. Então você tem uma linha ferroviária que transporta uma grande quantidade de pessoas de um ponto distante até outro ponto distante, você evita que essa pessoa use a rodovia e você fornece agilidade no deslocamento da pessoa. Então, esse daí seria mais o transporte de massa. E isso é algo importante de você se preocupar na sua cidade. E o trem é o mais eficiente para isso. Você tem outras opções. No nosso caso aqui, por exemplo, eu poderia colocar um porto de passageiro aqui na área industrial aqui em cima e um porto de passageiros aqui embaixo e fazer uma rota de navio por aqui. Eu também estou tirando pessoas da rodovia, eu estou fornecendo outro tipo de transporte que a pessoa se desloca de um ponto distante lá da indústria até este ponto aqui embaixo também, mas ele não é tão rápido como um trem. É melhor você ter um trilho de trem passando de fora a fora, mas tem a opção. Você tem a opção de fazer esse transporte por metrô. É estranho ao meu ponto de vista você ter um metrô de uma cidade a outra, mas você pode criar isso no Cities Skylines. O único problema que eu vejo nisso, que se você for olhar, por exemplo, aqui no painel de desenvolvimento de transporte, você pode notar que o trem vem antes do metrô. Então é comum você adquirir no progresso da sua cidade, você ter condições de ter linhas de trem antes de ter linhas de metrô. Então você aplicar um trem de passageiros de massa de uma cidade a outra, você vai fazer isso mais cedo, vai ser mais barato e vai ser até mesmo mais eficiente, porque o metrô ele é mais caro. Ele é mais caro de manter, de construir do que o trem. Então eu gosto de usar o trem de uma cidade a outra. Vindo para o segundo ponto, que é o transporte de passageiros dentro da cidade, eu quero dizer que, por exemplo, aqui eu coloquei como se fosse a estação de trem dessa cidade que vai levar para outra. Você pode ter mais de um ponto de transporte de massas de uma cidade para outra. Essa cidade aqui facilmente poderia ter dois, por exemplo, podia ter um trem aqui em cima e um trem aqui embaixo. Mas vamos partir de um só a princípio. Eu preciso desenvolver um transporte para andar aqui dentro dessa cidade. Se eu quero que a pessoa use esse trem para ir lá para outra cidade, para a indústria, um outro ponto distante, eu preciso criar uma maneira que seja fácil de chegar aqui. Eu não vou colocar uma estação de trem nessa avenida, uma estação de trem dessa avenida, uma estação de trem nessa avenida. Você pode? Pode. É eficiente? Eu acho que não, mas nada te impede. Eu acho que o mais eficiente é você ter dois pontos aqui, talvez três, tentando buscar a extremidade do mapa e criar um transporte aqui dentro que seja fácil chegar nesse ponto. Esse é o primeiro ponto para o transporte interno. Um segundo ponto de aplicação para o transporte interno de passageiros da cidade é você analisar os pontos de interesse. Por exemplo, ali tem duas escolas. É importante eu gerar um transporte público que passe perto dessa escola
escola para que a pessoa que mora aqui atrás e queira estudar naquela escola, ela não precise que o pai dela pegue o carro, leve até lá, deixe a criança lá e volte, e aí depois na hora de buscar tem que pegar o carro de novo e ir até lá e trazer. Ou essa criança ir de a pé daqui até lá, né? Aqui é uma escola fundamental, por isso que eu estou comentando a questão de ser uma criança. Ter um transporte público que, por exemplo, passe desse ponto até aquele ponto é importante. E aí, quais seriam os pontos de interesse geralmente? Escola, que é onde tem um grande movimento de pessoas indo estudar, tanto escola fundamental, escola no ensino médio, se na sua cidade tem uma faculdade, tem uma universidade, é importante você ter um transporte público passando por ela. Locais de saúde como hospital, centro médico, cemitério, também são pontos de interesse para as pessoas. A pessoa precisa ir numa consulta médica. Aqui está o nosso hospital. Ela mora lá naquele ponto. Ela vai ter que pegar o carro dela para vir aqui, ou ela vai ter que vir andando. Se eu tiver um transporte público que passe próximo e traga essa pessoa no hospital, eu evito que esse carro vá andar pelas ruas. Outro ponto de interesse são os parques. Às vezes você tem um estádio na sua cidade, você tem um parque grande na sua cidade, você tem uma atração turística na sua cidade. É importante que o transporte público passe perto dela, para que as pessoas cheguem lá com mais facilidade. Então, sempre o transporte público interno da sua cidade, você vai verificar quais são os pontos de interesse e vai traçar uma rota para ele. Uma, duas, três, vai depender do tamanho, da necessidade da região da sua cidade. A gente aprofunda mais quando for falar do transporte de passageiros de dentro da cidade. Mais uma dica que eu já posso antecipar é que geralmente esses pontos de interesse estão sempre próximo de avenidas. Então é comum você colocar o hospital numa avenida, é comum você colocar a escola numa avenida ou o mais próximo dessa avenida possível. Então, tente utilizar as avenidas para colocar esses transportes públicos internos. As opções seria o ônibus, seria a primeira opção ali que você pode adquirir. Você pode criar linhas de ônibus e usar as avenidas para colocar esses ônibus. O bonde, que na minha opinião é o melhor transporte interno da cidade. Você ter avenidas grandes que você pode adicionar uma linha de bonde passando por ela, eu acho que é o mais eficiente. Você tem outras opções também, por exemplo, na ilha aqui, eu poderia ter um transporte de um porto lá naquele ponto e o porto vir aqui nesse canto. Tipo uma rota só de um porto ao outro. Você pode ter, é eficiente, eu acho melhor você colocar um bonde atravessando a ilha toda, mas é uma opção também. Uma outra opção, daí também quero comentar um pouco mais, é o metrô. E o metrô, ele é bom e ele é ruim. E o que eu quero dizer isso? Ele é ruim quando a sua cidade é pequena. Por exemplo, essa cidade aqui, ela tem 13 mil habitantes. Um metrô, se não me engano, ele cabe 1.080 pessoas no metrô. Então, uma cidade pequena, para você encher um metrô para andar de um ponto a outro, vai ser bem difícil. E como o metrô é uma instalação cara de se manter e tudo mais, vai acabar que em cidades pequenas você não vai ter o número de pessoas o suficiente para usar essas linhas de metrô. E aí o metrô vai se tornar um problema. As pessoas não vão usar, às vezes não é porque aquela linha de metrô tá mal feita ou tá passando por um local que não é interessante. É porque simplesmente não tem pessoas o suficiente para usar essa linha. Ela não vai se sustentar. E aí você vai reparar que no panorama de transporte, que é esse painel aqui, a sua linha de metrô às vezes está com 0% de uso, está com 1% de uso, porque não tem pessoas para usar ela. Então por isso que eu acho que o metrô em cidades pequenas ele é um problema. E como aqui no painel de desenvolvimento você pode notar que o metrô vem, por exemplo, depois do bonde, vai ser comum na sua cidade você ter ao menos uma linha de bonde ou talvez a linha de ônibus já rodando, e você vai adicionar um metrô e as pessoas já vão estar usando o ônibus, elas não vão alterar para o metrô, vai alterar uma pequena quantidade. Então a colocação do metrô tem que ser bem cautelosa. Aonde é que eu indico você colocar o metrô?
em locais com muita população, que é o que eu estou querendo simular, por exemplo, aqui nessa cidade 3. Essa cidade 3 já está com quase 150 mil pessoas morando, e olha que tem muito espaço para construção de prédios aqui. Aqui eu já tenho uma concentração de 150 mil pessoas. Aqui sim eu tenho uma população interessante para o uso do metrô. Eu tenho muita gente em um espaço pequeno. Então o metrô vai me trazer um transporte rápido com uma boa capacidade que se encaixa muito bem em uma situação de metrópole, uma situação de uma área muito densa de pessoas. Então aqui eu acho interessante a aplicação do metrô. E é por isso que eu estou fazendo essa cidade 3, tentando deixá-la o mais populosa possível para conseguir mostrar a aplicação do metrô com eficiência, tá? E um outro ponto também do transporte de passageiros de dentro da cidade que eu quero comentar, que é a parte dos táxis. O táxi, eu costumo dizer que o táxi ele é só uma comodidade, é um conforto, é uma regalia, um luxo. Ele não vai te resolver problemas de trânsito, não vai te resolver problemas de congestionamento, de engarrafamento. Ele é somente conforto para as pessoas, para os habitantes. Porque ele não vai ter uma rota traçada, vai depender de onde a pessoa quer ir. Então eu costumo aplicar os táxis quando a cidade já está desenvolvida, eu tenho condições de sustentar um serviço que é só um luxo, um conforto para as pessoas. Então o táxi é mais nessa linha, ao meu ponto de vista, tá? Agora, indo para o terceiro ponto, que é o transporte de passageiros para fora do mapa, toda a cidade sempre vai ter uma conexão rodoviária para fora. Uma, duas, três, depende do seu mapa, da quantidade de conexões que você tem e tudo mais. Você pode, por exemplo, colocar aqui na rodovia uma rua que ela cria uma conexão. Então você pode criar quantas conexões você quiser para a extremidade do seu mapa. E você pode notar que geralmente tem duas coisas nessas conexões. A primeira é uma quantidade excessiva de táxi entrando e saindo da sua cidade e pessoas andando pela rodovia. Isso está te mostrando o quê? Tem pessoas que precisam sair da sua cidade, do seu mapa, para fora dele, para essa conexão externa, e você tem pessoas que vêm de fora do seu mapa para dentro da sua cidade. Como é o caso aqui, tem muitas pessoas andando para fora do mapa, elas precisam ir embora, tem muito carro chegando, geralmente é muito táxi chegando. Então tem pessoas vindo de fora do seu mapa para dentro. Por se tratar de uma rodovia, a solução é você criar linhas de ônibus que tenha conexão com essas entradas e saídas. Então, quando você colocar um terminal na sua cidade, que a sugestão aqui seria em cada cidade você ter um terminal e esse terminal ter uma linha que vá direto para fora e depois volte para o terminal. E quando você for fazer essa ligação aqui, é importante que você use a ferramenta de linha e faça uma parada para quem quer sair e já faça uma conexão para quem quer entrar. E aí você volta lá para o seu terminal de ônibus. E esse terminal, se você tem uma, duas, três, independente de quantas conexões você tenha, sempre faça uma rota do terminal para fora do mapa. E em cada cidade você coloca um terminal com essa configuração. Então, aqui no nosso caso, seria interessante ter um terminal nessa cidade 1 conectando com essa entrada e saída, uma segunda linha conectando com aquela entrada e saída, para que eu gere a opção da pessoa chegar no nosso mapa por ônibus. E aí o ônibus ele tem uma capacidade, se não me engano, de 25 passageiros. Se um ônibus chega lotado, são 25 carros a menos na rua. E aí você vai diminuindo esse número. E aquele número de pessoas andando pela rodovia, eles vão diminuir também porque você vai gerar uma rota de ônibus para sair do mapa. E aí as pessoas vão usar o ônibus. Essa entrada e saída de pessoas do seu mapa é importante. Você tem a rodovia, você pode criar, por exemplo, como eu coloquei aqui, uma conexão ferroviária
você pode ter conexões marítimas. Aqui tem uma rota de navio aqui, que é uma entrada e saída de pessoas. Você tem as rotas aéreas aqui em cima, por exemplo. A gente tem uma conexão aérea para ligar com os aeroportos. Então, essas conexões de entrada e saída de pessoas no seu mapa é algo importante para você estar atendendo. E isso vai auxiliar muito as rodovias não ficar sobrecarregadas. Eu acho que o mais importante deles é você integrar esses três conceitos, considerando que o transporte interno de uma cidade precisa se comunicar com o transporte para quem vai de uma cidade a outra. Quando você comunica, deixa esses dois próximos e facilita as pessoas transitar de um transporte a outro, você está fazendo a integração desses dois transportes. Quando você faz a sua rota interna da cidade e ela se comunica com o transporte de passageiros para fora do mapa, você está deixando as duas próximas, você está integrando uma na outra. Esse detalhe eu acho que é até o mais importante do transporte público, tá? Você facilitar as pessoas transitar grandes distâncias sem depender do carro. É para isso que o transporte público serve no seu desenvolvimento da cidade. E aí, claro, que você tem que identificar quais são os pontos importantes de criar. Porque é importante, por exemplo, ter um transporte público para chegar na parte de estudos. Porque se você for olhar as faculdades, 15 mil vagas, 10 mil vagas aqui. Então aqui eu tenho 40 mil vagas de estudantes que podem chegar aqui. Imagina se eu não tenho nenhum transporte público aqui e essas faculdades estão cheias, eu vou ter 40 mil carros na rodovia para acessar aqui. É completamente viável, as pessoas não vão vir para cá. Identificar essas necessidades de transporte público é importante. Você ver para onde as pessoas estão indo. Como foi visto aqui, tem muita pessoa andando para fora do mapa. Isso daqui é um ponto importante de se perceber, que as pessoas estão tendo a necessidade de sair do seu mapa. Então você cria uma maneira das pessoas utilizarem o transporte público para sair do mapa. Então seria isso na parte dos passageiros. Na parte do transporte de cargas, a gente tem o quarto e o quinto ponto. O quarto ponto é o transporte dessa carga para dentro do mapa. O que eu quero comentar com isso? Por exemplo, aquela indústria ali, ela está produzindo os seus bens materiais. Você pode vir aqui na parte de produção e aqui está todos os produtos que estão sendo produzidos na sua cidade. O que está em superávit ou não. E se você olhar um comércio, vamos pegar por exemplo um comércio aqui nessa avenida. Essa empresa ela vende alimentos processados, essa empresa aqui também, essa empresa aqui vende bebidas, aquela empresa ali em cima vende produtos farmacêuticos. Então esses produtos que elas vendem pode muito bem estar sendo fabricado naquela indústria. E como que esse produto chega aqui? Atualmente tem que sair uma van desse comércio. Essa van vai andar até aquela empresa, até aquela indústria, vai pegar a mercadoria, vai voltar andando para cá. O deslocamento desta mercadoria é esse transporte de mercadoria dentro do mapa. Eu preciso criar meios e recursos que essa mercadoria saia daqui e venha até esse ponto. O mais eficiente, ao meu ponto de vista, é por trens novamente. É você ter uma linha ferroviária que carrega aqui nessa extremidade, aí vai sair um caminhão ou uma van da indústria, vai deixar nesse terminal de trem de cargas. Esse trem vai percorrer o mapa e aí vai parar em um outro terminal de trem de cargas aqui. Então o deslocamento da mercadoria saiu de lá, não precisou passar por nenhuma rodovia, parou aqui e a van deste comércio pegou essa mercadoria deste terminal e chegou aqui. Tá vendo que a van precisou andar muito menos agora, aquela van também andou muito menos lá e tirou um trânsito da sua rodovia. Então, para mim, o trem é o mais eficiente. Outra opção que você tem é com portos. No nosso caso, no nosso mapa aqui, a gente tem muita região de água. Então, a mercadoria que é produzida aqui, se eu quiser colocar um porto de carga aqui e fazer uma rota marítima que esse porto venha até aqui,
vai funcionar bem. Mas isso não é uma questão para todo mapa ou para toda cidade. Por exemplo, quando vir a desenvolver essa ilha, eu posso colocar um porto aqui de mercadorias e essa mercadoria pode chegar nessa ilha, na residência ou na indústria que vai ter aqui, ela pode chegar pelo porto. Ela pode sair uma conexão direta aqui. Então o porto também é interessante. E o porto, você tem a opção de adicionar uma expansão ferroviária. Então o porto você pode colocar ele, por exemplo, aqui e outro porto aqui. E aí você pode usar o porto para utilizar a rota marítima, mas você pode fazer uma linha ferroviária ligando um ponto ao outro, por exemplo. E o quinto ponto, que é o transporte dessa mercadoria para fora do mapa. Do mesmo jeito que tem pessoas vindo e saindo da sua cidade, do seu mapa, tem mercadorias que têm o mesmo comportamento. Porque toda essa indústria, se você olhar no painel de produção novamente, quando um bem material, qualquer coisa está em superávit, isso quer dizer, olhando no painel à direita ali, que é onde está em verde, está escrito exportação, é que esse produto ele está sendo exportado, ele está saindo do seu mapa, ele está indo para fora. Então, essa mercadoria que é produzido nas indústrias de concreto, no nosso exemplo aqui, essas 522 toneladas a mais, elas estão indo para fora do mapa. E elas vão para fora do mapa como? Por rodovia, através de caminhões. O caminhão, se não me engano, são 25 toneladas cada caminhão. Você pode adicionar também linhas ferroviárias para mandar essa mercadoria para fora. Você pode utilizar o porto e utilizar as conexões marítimas para mandar essa mercadoria para fora. Você pode usar das conexões aéreas com os aeroportos de cargas para mandar essa mercadoria para fora. E todas essas opções de mandar mercadorias para fora, você tem ao contrário também, que é fazer a importação, é trazer as mercadorias que são produzidas em outras cidades fora do seu mapa para dentro da sua cidade. Então também tem essa rota inversa. Então esse é outro ponto que você tem que cuidar com o transporte no seu mapa. Então, dito esses 5 pontos, que é os pontos que eu consegui dividir o transporte, que eu acho que é como eu vou conseguir me expressar melhor para comentar sobre eles, os próximos vídeos que vão estar sempre saindo aos domingos, vai ser um vídeo relacionado a cada ponto desse. Então, o próximo domingo vai sair um vídeo sobre a questão de criar as rotas de transporte de passageiros para uma cidade a outra. A gente vai fazer rotas de trem, a gente vai fazer rotas de metrô, vai fazer rotas de porto. Nós vamos fazer as opções que tens. E a ideia é colocar esse mapa aqui para funcionar. Ele está bem travado, a população está subindo cada vez mais. Geralmente eu deixo o mapa rodando por um tempo aqui para essa população aumentar. Tem bastante área ainda em aberto para crescer a cidade, tem bastante local com mar aqui. Eu vou fazer uma ilha talvez aqui para conseguir fazer melhor a parte de transporte marítimo aqui, mas acredito que eu vou conseguir passar um pouquinho de como eu penso aqui essa parte do transporte. Me diga nos comentários o que você achou desse vídeo, se essa maneira de dividir os temas vai ser algo interessante, se tem alguma outra sugestão também para adicionar. Eu quero agradecer o Juan Dória pela sugestão. Eu espero que os vídeos consigam ajudar ele da melhor forma e quem estiver precisando dessa ajuda. Se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, só deixar nos comentários e o que eu conseguir ajudar, eu sempre vou estar respondendo ali para ajudar. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!